Fala galera, Canel aqui. Hoje eu trago o resumo do capítulo 12 do livro Cidade das Damas, intitulado Onde se fala da Imperatriz Nicole. O livro Cidade das Damas foi escrito por Christine Pizan, que é considerada aí a primeira feminista, assim, num período em que o feminismo nem era feminismo ainda, né? Era considerado proto-feminismo. Se você está acompanhando, tem o link da playlist aí embaixo, se você pegou agora no capítulo 12, o restante dos capítulos, um a um, tá aí na playlist. Já deixa o seu joinha, se puder deixa seu comentário também, se inscreve no canal para estar recebendo o restante dos vídeos, e vamos lá. Então, nesse capítulo, Razão questiona se já existiu algum rei de saber maior em matéria de ordem pública, de governo, de justiça e mesmo em matéria de viver suntuosamente do que a Imperatriz Nicole. Supostamente, ela governou países vastos e extensos e descendia de faraós. Ela foi a quem primeiro instaurou no reino a lei e a ordem pública, abrandando os costumes brutais dos etíopes bárbaros. Supostamente ela era citada por autores da época de Christine. Ela foi herdeira de faraós, não de um pequeno país, né? Mas ela também foi, vamos dizer, herdeira aí dos reinos da Arábia, da Etiópia, do Egito e da ilha de Meroé. Então aquela parte norte, nordeste ali do Egito. Ela é situada ali no meio do Nilo, né? Disse dela que ela foi tão sábia e seu império tão grande que até a Santa Escritura fala da sua grande virtude. Observe, né, que ela dá duas indicações aqui. Primeiro, que ela era africana, e segundo, né, que ela que ela governou a África. Não era africana, mas governou ali a parte norte da África, né? E que a Santa Escritura fala dela, né? Fala de sua grande virtude. Em tese, ela mesma promulgou as justas leis pelas quais o povo dela foi governado. Ela supostamente superou quase todos os homens que já existiram. Ela era dotada e especialista em letras e nas ciências e tão corajosa que ela desprezou o casamento e nunca quis homem ao seu lado. Então, eu pesquisei sobre o assunto, porque até então essa Imperatriz Nicole, a gente ouve falar tanto de Alexandre o Grande, de não sei quem, e pai, a gente não ouve falar de nenhuma imperatriz mulher de grande renome, né? E eu pesquisei sobre o assunto para saber se existia alguma referência sobre ela, porque ela fala que estava lá na Santa Escritura. A única rainha que a gente conhece na Santa Escritura foi a rainha de Sabá. Quem se lembra dela é a rainha que encontra o rei Salomão, né? No caso aí, a descrição fornecida por Christine de Pizan não coincide diretamente com a figura histórica ou bíblica da rainha de Sabá. A rainha de Sabá, mencionada na Bíblia, ela é conhecida por sua visita ao rei Salomão para testar a sabedoria dele. No entanto, as informações adicionais que a Christine passa a respeito da rainha de Sabá, dessa rainha Nicole, né, não coincide com a rainha de Sabá, porque não inclui herança de faraós na história da verdadeira rainha de Sabá, administração de vastos impérios ou promulgação de leis, como foi mencionado na descrição de Christine, né? Então é possível que Christine ela tenha usado elementos da história da rainha de Sabá como uma inspiração, mas ela parece ter criado uma figura fictícia, talvez uma alegoria, para ilustrar seus pontos sobre as capacidades das mulheres. Entenda a alegoria aí como um pouco de falsificação, né? Porque mas naquela época não existia, eu acho que não existia nem método histórico, né? Então, mas mesmo assim, né? Talvez ela tivesse baseada nos autores locais. Eu acho que teve muito na época dela telefone sem fio, né? Aqueles cada autor escrevia alguma coisa, né, sem muito método. Então a obra de Christine de Pizan, Cidade das Damas, ela é rica em simbolismo e metáforas e muitas vezes ela utiliza personagens inventados para expressar suas ideias sobre a dignidade e virtude humana e virtude feminina. Porém, para vocês que ficaram até aqui e não perderam o tempo de vocês, eu acho que aqui é uma questão um pouco de pensamento pessoal aí, né, de opinião pessoal.
se você acha ou não que ela estava falando da rainha de Sabá, né? Porque ela mesmo, até o presente momento, ela não foi clara, né? Então, a verdadeira rainha de Sabá, em tese, foi a rainha de Aksum, também conhecida como Maqueda na tradição etíope, ou seja, norte da África, e rainha de Sabá na tradição bíblica, né? É uma figura envolta tanto em lendas quanto em tradições. Seus feitos, ó, tá começando a chover, se ficar com barulho de chuva aí, perdão. Seus feitos, como descritos em histórias e mitos, incluem visita ao rei Salomão, né, que é o episódio mais conhecido dela, que é a visita ao rei Salomão em Jerusalém, descrito na Bíblia. Ela foi até Salomão para testar a sabedoria dele, trazendo presentes luxuosos. Esses relatos aí estão lá em 1 Reis, né, e 2 Crônicas. E, em tese, ela teve um filho com Salomão, né? De acordo com a tradição etíope, a rainha de Aksum teve um filho com Salomão chamado Menelik I. Segundo a lenda, Menelik I se tornou o primeiro imperador da Etiópia e estabeleceu a dinastia salomônica. Outro feito interessante, né, é a questão da Arca da Aliança. Uma das lendas mais famosas é que Menelik I, ao visitar o filho de Salomão, ao visitar Salomão, trouxe consigo a Arca da Aliança, que era o sagrado objeto bíblico que continha as tábuas dos 10 mandamentos. Para quem não se lembra, dentro da Arca da Aliança tinha os 10 mandamentos lá dentro, a segunda tábua, né? Porque a tábua original Moisés quebrou. A segunda tábua, que aí foi o próprio Moisés que teve que lavrar, a primeira ele ganhou direto da mão de Deus, a segunda ele teve que lavrar ela, né? Porque ele quebrou. E aí, e aí ele guardou dentro da Arca da Aliança. E em tese o filho do... Bom, segundo a lenda, tá, gente? Segundo a lenda, ele trouxe a arca junto com ele. E os judeus ficaram sem arca? Que história, mas enfim, vai saber o que surgiu aí, né? Mas em tese, isso não faz nenhum menor sentido, porque não tinha nem como o cara roubar aquela arca, cara. Aquela arca, só pra vocês terem uma ideia, quem tocasse nela morria, segundo a Bíblia, tá, gente? E aí, se a Bíblia não serve, a arca também não tem validade, né? Então, em tese, essa arca, hoje, né, acredita-se que a arca esteja guardada na igreja de São Maria de Sião, em Aksum, Etiópia. Expansão do reino. Essa rainha Maqueda aí, né, ela rainha de Sabá, né, é frequentemente retratada como uma rainha sábia e poderosa. Ó, pode ser, tá aí. Associada à expansão e prosperidade do reino de Aksum. A tradição etíope a enaltece por suas habilidades governamentais. Algumas tradições afirmam que a rainha de Aksum foi responsável por várias construções notáveis, incluindo a represa de Maqueda, que supostamente foi construída sob ordens dela. Comércio e riqueza. Aksum, sob o reinado da rainha de Aksum, é associada a uma época de grande riqueza e envolvimento em rotas comerciais importantes. Aksum se tornou um importante centro de comércio na região. É importante ressaltar que as histórias sobre a rainha de Aksum misturam elementos bíblicos, tradições orais e mitos locais. Portanto, enquanto esses feitos são destacados nas tradições etíopes, a historicidade exata desses eventos é muitas vezes difícil de ser verificada. Então, quer dizer, existe toda uma história. Para quem não sabe, assim, só digno de comentário, na África até hoje, as tradições são passadas de forma oral, mesmo existindo escrita, claro, né, não é a regra, a escrita vai, né, mas ainda é assim lá, então todos os mitos são passados e tudo, então é isso aí. Bom, se você chegou até aqui, agradeço por ter ficado até agora. Por favor, dê o seu like, seu comentário, se inscreva no canal e até a próxima.